Vai matar a saudade agora, professor. Aí sim, olha aí. Que isso, hein, Haroldo? Muito Bom bom. dia. Caramba, os primeiros minutos de aula é bom demais. Todo mundo online, dá até pra gente chamar pelo nome, fazer chamada. Isso é muito bom. Brincadeira, Haroldo. Mas realmente, saudade aí do senhor. Do senhor Saudade da também. gente poder brincar aí em sala, né? Mas vamos seguindo do jeito que dá, né? Verdade. Paciência. É, tô olhando aqui, também tá faltando uma outra galerinha. É, beleza. Tá, então vamos lá. Gurizada, hoje a gente vai falar de sentença. Como eu tinha dito anteriormente, a gente vai dividir em duas partes, tá? Porque a sentença ela acaba trazendo uma parte bem grande sobre os efeitos, as naturezas, e aí as consequências, coisas julgadas. Então a gente vai dividir em duas partes. Hoje vai ser a parte um da parte de sentença. E o conteúdo já é um pouco extenso. Lembra, sentença, ela vai ser a manifestação do juiz que põe termo à fase de conhecimento. Não entendi. A sentença, ela encerra aquele momento que a gente fala de primeira instância, a fase de conhecimento, que ali vai de petição inicial até o último provimento, onde o juiz vai decidir se o camarada tem razão ou não, ou parcial razão. Além de também verificar se é o caso daquela ação nem ser recebida, como a gente falou lá nos semestres anteriores, sobre a ideia de uma sentença terminativa, quando existe algum vício formal. O namorado da Carol entrou em nome da Carol. Ele tem legitimidade? Não, porque eu não posso ter representação de terceiro nesses casos. Ninguém pode pleitear em nome de outrem, salvo as hipóteses legais. Então, tem ali um vício na própria petição inicial e aí o juiz pode extinguir o feito sem resolução do mérito. Então, nós temos todo esse lapso da petição inicial até a sentença, onde nós vamos verificar todo o trâmite, todo o caminhar do processo nessa fase que é tida como conhecimento. Professor, por que você está sempre enfatizando a ideia de conhecimento? Porque, tu, mas essa fase de conhecimento é onde você vai poder ouvir testemunha, é onde você vai poder ter aquela parte de produção de provas. Quando a gente fala de segunda instância ou instâncias superiores, a coisa já muda de figura. Na segunda instância, tu não vai ouvir testemunhas no tribunal, não. Você só vai ouvir essa parte, toda essa parte probatória, de depoimento pessoal e testemunhas, durante a fase de conhecimento. Na fase recursal, na segunda instância ou nas instâncias superiores, você só vai discutir matéria de direito, aquilo que já tiver produzido no processo, você só vai discutir elementos que já estão produzidos no processo. Ainda que você busque uma nulidade, tudo aquilo que tu vai procurar ali naquele momento já foi produzido. Então, é por isso que a gente fala de fase de conhecimento, de conhecer, de produzir o processo. E aí a sentença ela é tida como um momento que põe fim a essa fase, é o último provimento do juiz, beleza? Claro, obviamente, que por ser algo tão complexo, inevitavelmente a sentença ela tem que trazer para a gente algumas seguranças, né? Então, essa segurança ela vai estar inerente tanto a dar a satisfação daquilo que foi decidido, como assim, a sentença ela precisa ser clara, ela precisa trazer para a gente toda a certeza do que foi utilizado para que o juiz fosse convencido, né? Até para que possa, de fato, a gente ter ali um eventual recurso e também entender como se ela tivesse motivada. E aí, eu começo aqui marcando dois pontos que eu preciso verificar sobre a sentença para identificar se aquilo é uma sentença. Normalmente, na prova da OAB, vocês vão ter assim, vou até parar de compartilhar aqui. Na prova da OAB, cai na segunda fase, quem, claro, que vai fazer OAB, né? Cai ali assim, um caso, e aí tu precisas identificar a fase processual. Quem vai fazer concurso de tribunal também precisa ficar atento com relação a isso. Quem vai advogar é obrigação. Você precisa identificar qual é o momento. E aí, então, a primeira dica para a gente identificar é sobre a natureza da decisão. Nós já falamos sobre decisão parcial antecipada de mérito. Nós já falamos de decisão interlocutória. No semestre passado, a gente falou dos tipos de decisões. Decisão interlocutória é aquilo que é, ela corre tramitando, não como objeto final, mas paralelo ao objeto final. Então, por exemplo, tutela antecipada, liminares, enfim. E aí, então, nós temos a sentença que ela vai trazer o escopo, sim, de atingir diretamente o objeto da demanda. Então, é uma dica besta, né? Mas verificar primeiro os artigos, né? Que ele vai trazer em consonância. Ele vai falar sobre duas naturezas, terminativa e definitiva. Vai falar sobre os elementos da própria sentença. O artigo 485 ele vai trazer para a gente tudo aquilo que é de provimento
onde há ali uma decisão terminativa, e a gente vai trabalhar, que não resolve o mérito, e no 487, sobre os tipos de sentença que resolve o mérito. Então, eu coloquei aqui para vocês se situarem. E aí, o outro ponto é verificar. Resolveu a demanda? Extinguiu o processo com ou sem resolução do mérito? Então, é uma sentença. Se extinguir aquele processo, com certeza a gente vai estar falando de uma sentença. Porque extinguir a demanda, extinguir o feito, somente a sentença tem um poder para fazer isso. Professor, mas e na decisão parcial antecipada de mérito? Eu posso ter uma extinção parcial? Não. Você pode ter ali uma apreciação antecipada de algum pedido, mas não a extinção do processo. Então, se extinguir o processo com ou sem a resolução do mérito, nesse caso, a gente está falando de uma sentença. Sobre as espécies, nós já falamos várias vezes de espécies. Eu costumo muito falar sobre a ideia de espécies desde o primeiro momento em Teoria Geral do Processo, Processo Civil 1. Vamos lá. Primeira natureza, terminativa. Terminativa sem resolução do mérito. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não julgou o pedido principal da demanda, pois houve algum impedimento. Vamos colocar óbice para não confundir com impedimento. Óbice formal para que o processo continuasse. Então pensa comigo. Eu posso entrar com a ação em nome do Chiquinho, sendo que eu sou irmão dele? Professor, só se no caso o Chiquinho morrer e for o único parente vivo para representar, né? Que é a questão de sucessão das partes. Beleza, essa é uma hipótese. Se eu não respeitar aquelas ideias que a gente falou lá atrás de legitimidade, interesse de agir, se eu não tenho ali a devida demonstração das partes, se eu não tenho a devida demonstração da causa de pedir, se eu não trouxe pedido, se eu não paguei custas judiciais, se eu não apresentei endereço e também me quedei inerte, todas essas circunstâncias formais vão trazer para a gente uma impossibilidade do juiz julgar. Então pensa nisso. Terminativa, existe alguma questão formal que impede que aquela demanda continue. Formal, alguma questão de forma mesmo. Alguma questão de que, naquele caso, eu não possa construir como um todo a minha demanda. Beleza? Então, sempre pensa nisso como essa hipótese de eu tenho uma questão formal e aí, então, o juiz vai lá e extingue o feito. Extingue o feito sem a resolução do mérito. Então, se ele extinguir o feito sem resolução do mérito, eu posso entrar com uma nova ação sobre aquele assunto? Pode. Pode sim. Então, isso daí é importante. Professor, eu não paguei custas judiciais da minha demanda. A Rebequinha estava mão de vaca, muquiranaça. Hoje, Rebequinha, tu que vai ser a minha cebosa da sala, tá? Lelis, fica tranquilo que não vai ser você mais. E aí, a Rebeca foi lá, mão de vaca, e não pagou. Tava ali na crocodilagem para pagar e não pagou. Beleza. Só tem uma consequência. Se ela tiver ali a necessidade da apreciação da demanda dela, se há necessidade de recolhimento de custas, lembra, gente, quando que vai ter a necessidade de recolhimento de custas judiciais? Quando eu não estiver falando de juizado especial e ela não for beneficiária da gratuidade de justiça. E ela não quis pagar. Aí o juiz intimou ela, falou assim, Rebeca, paga isso, ou não, pega custas, pagar as custas judiciais, mocinha. Ela vai lá e não paga, aí o processo é extinto sem resolução do mérito por causa de um requisito formal. Só que aí, um mês depois, Rebeca percebe que fez um vacilo e agora ela vai lá e está disposta a pagar as custas judiciais. Então, uma vez que houve uma sentença sem resolução do mérito, não quer dizer que ela não vai poder apresentar nova petição. Ela pode, beleza? Justamente porque não julgou se ela está certa ou errada. Simplesmente determinou que aquele processo fosse extinto em razão de uma irregularidade formal. Estou indo muito rápido, turma, todo mundo está tranquilo? Professor, eu não entendi bem. Diga. Porque, sendo... Não, expliquei, que aí qualquer coisa, às vezes eu entendo. Não, pode falar sua dúvida, que aí eu pego, às vezes eu até abarco mais, vai. É porque, sendo que já saiu a sentença para mim poder pagar essas custas, né? Aí tem que ter saído alguma sentença, certo? Não. E como... Não? Não. Mas eu entendi. Foi massa a sua pergunta. Foi massa, Rebeca.
Massa, porque eu entendi exatamente qual que foi a confusão. Toda vez quando tu entra com uma petição inicial, né, Bequinho, se o procedimento não for do juizado especial, você tem uma coisa chamada de custas iniciais. É um negócio que você paga só para brincar de processar alguém. Então, assim, as custas iniciais é um requisito da petição inicial quando a demanda exigir esse tipo de custo. Então, quando que ela vai exigir esse tipo de custo? Quando tu não for beneficiário da gratuidade de justiça ou quando a gente vai falando de juizado especial. Juizado especial você não precisa pagar para entrar em juízo. Na justiça comum, a regra é que se pague para entrar com uma ação. Tá bom? Pague para entrar com a ação. Então, nesse caso, quando você tem ali o seu processo, você ingressou com aquela ação e você precisa que aquilo ali seja processado, o judiciário vai pegar e vai falar assim, olha só, você tem que pagar as custas. Ele te intima antes. E aí você é intimado a recolher essas custas judiciais. Se tu não recolhe, então você não preencheu todos os requisitos para a entrada, o ingresso com aquela demanda. E aí, então, se você não cumpre esse requisito, o juiz vai lá e extingue. Aí tem outro tipo de custo, Rebeca. Esse outro tipo de custas é as custas quando você é condenado. Quando você é condenado. E aí, quando eu tenho uma sentença ao fim do processo. Mas aí já é diferente. Uma é por uma questão formal e a outra é somente quando do fim do processo e da condenação. Entendeu? Ah, entendi agora, professor. Obrigada. Entendeu? Uhum, Entendeu mesmo? entendi mesmo. Show. Por isso que foi interessante sua pergunta, porque teve esse mix, né, das duas custas. Então, pensa só isso daí. Custas iniciais e custas finais. São duas coisas distintas. Bom? Então, para não pagar as custas iniciais, só em juizados especiais Ou ou... Pera. Professor, não lembro. artigo 98 do Código de Processo Civil. Quando é beneficiário. Beneficiário da gratuidade de justiça. Boa, Haroldo. Aí sim. Boa, 06. Então, quando for beneficiário da gratuidade de justiça, tu não paga as custas iniciais, você pode ter ali o processo caminhando regularmente, ou então for juizado especial. Tá bom? Tenha isso em mente. Show? Tá bom, professor. Obrigada. Nada, dale. Foi bom a sua dúvida. Foi muito boa. Então, essa é uma questão que, veja, lá naquele primeiro momento, o juízo vai verificar, ele vai resolver aquilo ali. Então, o 485, ele vai trazer para a gente diversas hipóteses, e aí eu vou pegar uma por uma e vou explicar para vocês. É um pouquinho grande, mas vamos pegar e entender ponto a ponto. Então, ó, o juiz não resolve o mérito. Então, vamos falar de uma sentença terminativa que não impede a proposição de nova ação posterior. Então, vamos lá. Primeira hipótese, indeferir a petição inicial. Quando fala de indeferir a petição inicial, nós vamos verificar ali, ó, porque falta algum elemento do caso. O juiz, ele pode verificar que não houve custas pagas, pode verificar falta documento da demanda, faltam documentos pessoais, por exemplo, comprovante de residência, falta documentos da parte, quando falta, por exemplo, procuração, vou colocar assim, procuração, mas apesar de ser documento como todo, vou colocar procuração, quando falta, essa daqui é fogo, gente, já aconteceu algumas vezes, em alguns casos que eu atuei, não por mim, mas quando falta assinatura do advogado, que é chamado de apócrifa, vou colocar aqui, apócrifa. Hoje em dia, com o processo judicial eletrônico, não vai acontecer na realidade de vocês, não. Mas na minha, não que eu seja muito velho, mas na minha, quando tinha ali o processo físico, às vezes a gente via demandas apócrifas, sem assinatura. Não é para rir, não, menina. Ali, petições apócrifas. Então, quando tiver faltando algum desses elementos, o juiz pode indeferir essa petição. Mas lembre-se, o juiz, toda vez que ele for remeter a um erro como esse, ele deverá intimar a
parte autora para reparar eventual falha. É o que chamamos de emenda a inicial, quando for seus termos, ou a simples intimação para juntada. Professor, não entendi absolutamente nada. Relaxa, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, lá no semestre passado, nós falamos sobre um princípio chamado princípio da vedação da decisão surpresa. Então, o juiz não pode, por exemplo, pegar e encerrar sem dar à parte contrária a oportunidade de se manifestar. Então, ele vai lá, vai falar assim, olha, Rebeca, eu estou extinguindo aqui porque você não recolheu custas. Uai, excelência, mas você nem me intimou falando que estava faltando alguma coisa. Então, antes de indeferir, o juiz ele vai intimar a parte para superar, consertar aquele erro. E aí, então, digamos que a Rebeca foi lá e a gente já falou das custas, né, Rebeca? Então, a Rebeca foi lá, esqueceu de juntar o diabo do documento do carro e ela está entrando com uma ação para reparação do carro. Então, eu não consigo demonstrar que a Rebeca é de fato proprietária do carro porque ela esqueceu de juntar um documento básico. E aí, então, o juiz vai te intimar para que tu juntes aquele documento. Ou então, o estagiário, isso é coisa de estagiário, viu? Quando foi... Coisa de estagiário, essas coisas que eu vou falar agora. Ou então, quando foi entrar com a ação, o estagiário esqueceu de juntar a procuração. E aí, então, como é que você vai representar um direito alheio sem a devida procuração? Típica coisa de estagiário isso aí. Ou então do advogado que esqueceu, mas vai botar a culpa no estagiário. Óbvio. Né? Então, você tem lá outro vício, né? Um vício que pode ser sanável. Então, o juiz, ele intima a parte para ir lá e colocar esse documento. Mas pode acontecer o elemento chamado de emenda inicial. Emenda inicial é quando houver algum erro. Por exemplo, tu colocaste ali uma ação onde tu está cobrando um valor do carro, uma reparação do carro, então a batida do carro ficou 5 mil. Aí você junta o documento, o orçamento, cobrando ali a reparação do dano material em 5 mil. Só que o valor da sua ação, você colocou o valor do carro inteiro. Você colocou lá 40 mil do valor da ação. Lembra, o valor da ação remete ao proveito econômico da demanda. Então, eu não posso colocar uma ação no valor de 40 mil quando o dano material é 5. Aí o juiz vai lá, te intima para emendar a inicial para consertar o valor da ação. Então, isso também é uma hipótese onde o juiz vai se manifestar. Só lembre que esse tipo de circunstância sempre deve ser noticiada para a parte em razão do princípio da vedação da decisão surpresa. Ele não pode chegar lá e falar assim, Haroldo, perdeu aqui a ação, tá enrolado. Não, ele vai lá e primeiro ele intima e fala, Haroldo, olha, complementa, emenda inicial, e aí então, se você não arrumar, se você não consertar, aí sim, nesse caso, o juiz vai extinguir o feito. Com resolução do mérito ou sem resolução do mérito? Sem resolução do mérito, porque ele não vai falar se tu tá certo ou errado, ele só vai falar o seguinte, não tem como eu julgar, porque tem alguma falha que me impede, tá bom? Outro ponto. Se o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Ué, professor, como assim negligência das partes? O processo não tem que caminhar naturalmente? Sim, o processo caminha por impulso oficial. Então, ele vai caminhar por impulso oficial. Que diabo é isso? Uma vez que eu provoco o judiciário, ele vai seguir o seu trâmite normal. Mas Professor, pode falar. uma dúvida sobre o item anterior. Claro. Porque o senhor falou sobre os vícios sanáveis, né? Aí, no caso, se for algum vício insanável, vai vir com a decisão terminativa? De igual forma. O que seria um vício insanável, Rebequinha? Vamos lá. O seu namorado entrou com uma ação em seu nome buscando a reparação do dano de um carro que você estava dirigindo e tu é a proprietária. Então, o cara vai lá, vamos pensar aqui, o Haroldo bateu no seu carro, e aí então você saiu, viu que era o Haroldo, falou assim, ô Haroldão, que isso? Tava ruim aí, o que foi que bateu? Ele vai lá, pede desculpa e fala que vai te pagar, e não paga. O seu namorado, Joaquim da Silva, estava lá dentro, ficou indignado, porque além de tudo ele é ciumento, viu o Haroldo e falou assim, poxa, eu acho que meu mozão está dando mole de não processá-lo e está dando mole pro coração desse cara. Então eu vou processar ele porque eu tô com ódio.
O seu namorado pode processar alguém em seu nome? Resposta é não. Legitimidade ativa não existe nesse caso. Então, o juiz, ele intima o José e fala assim, ô José, peraí, mas esse carro não é da Rebeca? Por que você está entrando com a ação? Aí ele vai lá e fala assim, porque, excelência, amor não precisa de procuração, ele simplesmente acontece. Aí o juiz vai lá e Uau! fala assim, coisa linda, mas extingue o feito sem a resolução do mérito. Por quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem como eu representar direitos alheios. Então, aí, nesse caso, é um vício que ele só poderia ser corrigido caso tu assumisse a demanda, né? A responsabilidade da demanda, ou seja, você tivesse pleiteando, você ingressasse no feito pleiteando, e aí, nesse caso, não teria como eu superar, né, o vício do fato de um terceiro estar entrando no seu nome. Mas o juiz não vai apreciar se ele tem razão ou não sobre o mérito, só vai falar que tem uma impossibilidade processual, entendeu? Então, como o Joaquim não pode entrar com uma ação em seu nome, o juiz não pode falar que ele está certo ou errado, porque aquela demanda, a não ser que tu assuma ela, ela não pode caminhar e se desenvolver. Beleza? Entendi, professor. Show. Dale. Alguém mais não entendeu, turma? Tá tudo bem? Show. Então, esse segundo ponto aqui, ó, de ficar parado por negligência das partes, como eu disse para vocês, o processo ele caminha por impulso oficial, você só precisa provocar o judiciário. Só que, às vezes, o judiciário vai intimar as partes, então o que acontece? O juízo intima as partes para... Aí a gente tem as opções, né? Achar a parte contrária, para fazer citação, ou algum tipo de expropriação em relação aos bens. O que é isso? Tomar os bens. Então, pode acontecer ali algumas circunstâncias que precisa da manifestação das partes. Precisa que as partes, de fato, se manifestem. E aí, se as partes não cumprirem os prazos e o processo ficar lá sem a devida atuação das partes, o que o juiz pode fazer? Ele pode distinguir o feito sem resolução do mérito, porque as partes estão perdendo prazo, não estão atuando, não estão agindo. E aí, nesse caso, em razão dessa negligência, esse abandono do processo, aí o juiz também pode extinguir o feito sem resolução da demanda. Tá bom? Sempre lembra o seguinte, apesar do judiciário caminhar por impulso oficial, ou seja, só precisa ser provocado, as partes também precisam promover atos, né? E aí você vai ver que, por exemplo, aqui embaixo a gente também vai falar de abandono de casa. Que é igual, não promover atos e diligências que lhe incumbir. O autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, mesma coisa, ó, quando ele é intimado, quando o autor é intimado para determinado ato, não faz. Então, ele vai lá e simplesmente não se manifesta. Aqui tem outra circunstância, no inciso segundo. Quando o processo estiver demorando demais, cabe às partes também questionar o porquê daquilo ali tá tão demorado, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o juiz tem 30 dias para sentenciar? Então, é como se fosse um apanhado de negligência. Se demorou de um lado, demorou do outro, você ficou calado, inerte, aceitando aquilo ali, também pode acabar culminando na extinção do feito, tá bom? Então, a parte ela tem que sim ficar em cima. Nós temos um caso que o processo já está caminhando há 8 anos. 8 anos e até agora não teve decisão. A gente já está quase levando um bolo lá na Bahia para que esse processo desenrole. Tá? E a Fernanda que não me deixa mentir. É SNJ, é ligação, é não sei o quê, é tudo. E aí por que a gente está tentando fazer isso? Justamente para demonstrar que a gente não está abandonando o processo. Apesar do judiciário estar numa ultra mega morosidade excessiva, prejudicial, nós temos ali que também fazer a nossa parte, que é ficar provocando. Então, minimamente, né, claro, vocês não devem fazer isso quando forem advogar, mas minimamente, pelo menos uma vez por ano, vocês deveriam estar provocando aquela demanda para que não ficasse caída no esquecimento. Porque se você fizer isso, aí nesse caso pode haver uma consequência nesse sentido. Não quer dizer que vai ser obrigatoriamente uma extinção por negligência, né? Porque às vezes a demora é exclusiva do judiciário e aí não tem muito que a parte fazer. Tá bom? Mas só um bisuzinho prático aí para vocês.
Bem, quando o juiz verifica que está faltando elementos que ele precisa para que o processo caminhe. Então, assim, o que a gente vai falar aqui da Constituição de Desenvolvimento válido e regular do processo? Então, toda a questões formais. E, mas vamos colocar o seguinte: desde provas até condições processuais da demanda. Então, a ausência de pressuposto da condição é verificar que está faltando alguma coisa para aquele processo seguir em frente. Então, digamos que a parte foi lá e ia juntar determinado documento, não juntou, a parte tinha que comprovar alguma coisa, não juntou, o juiz está esperando que fosse juntada alguma questão, alguma coisa e não foi juntado, que aí ele não consegue julgar. Ele precisa, perdão, ele precisa ter ali consigo todos os elementos para que ele possa, de fato, julgar a demanda. Isso vocês vão ver que parece e é muito repetitivo, porque são várias coisas que ele vai poder utilizar. Olha só, não juntou determinado ato, não juntou determinada prova, falta algum daqueles elementos. Então, essas condições de desenvolvimento válido, a gente pode colocar aqui tanto o inciso primeiro, quanto o inciso segundo, o inciso terceiro, o inciso quarto, todos eles são questões de regularidade formal do feito, seja por necessidade de manifestação, seja por necessidade de juntada de prova, seja por necessidade de juntada de documento, por necessidade de procuração, pagamento de custas, ou por qualquer outra circunstância que possa ensejar a impossibilidade do juiz de decidir aquilo ali. Então, claro, o juízo, ele vai, obviamente, na sua sentença de extinção, ele vai especificar e vai falar, olha, eu estou indeferindo aqui a petição inicial porque não tem ali a comprovação de determinado elemento. Eu intimei a parte foi lá e não colocou algum elemento necessário. Então, a petição foi considerada inepta. Está faltando parte das coisas. Vou dar um exemplo então, de petição inepta. A petição é inepta quando você vai fazer uma execução, por exemplo, vai fazer uma execução contra alguém. Quem executa alguém vale-se de um contrato ou algum título extrajudicial, e aí você precisa fazer a planilha de cálculo da execução. Se tu não apresentar a planilha de cálculo, o juiz não tem como pegar e fazer esse cálculo para ti, porque tu é o autor e tu precisa demonstrar isso. Então, se tu é intimado e não apresenta posteriormente os valores para que o executado se manifeste em defesa, o juiz vai extinguir o feito sem resolução do mérito, porque naquele caso não tem o elemento necessário para que o requerido, no caso o executado, possa pegar e apresentar sua devida defesa. Eu falar, estou executando aqui um contrato, a Rebeca está devendo 3 meses de aluguel, excelência. Quero que ela seja condenada a pagamento de 3 meses de aluguel. Beleza. Aí o juiz vai falar assim, tudo bem, mas qual é o valor do aluguel? Qual é a atualização do valor? Apresenta planilha de cálculo. Então, né? Vamos arrumar isso aí. Se tu não arruma, então o que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir o efeito sem resolução do mérito. O importante é lembrar que o princípio da vedação da decisão surpresa aqui, ele vai ser um pilar, vai ser basilar para que tu possas pegar e, de fato, ter a possibilidade de corrigir, de ser intimado, para que a gente possa tomar algum tipo de atitude, tá bom? Professor, como é o nome do princípio? Princípio da vedação da decisão surpresa. Ah, entendi. É que estava vedada, eu fiquei confusa. Foi, perdão. Depois que eu vim ver. Escrevi e nem tinha lido. Ó. Aí aqui, nós temos já algo um pouquinho diferente. Perempção, litispendência ou coisa julgada. O que é cada um delas? Vamos lá. Perempção, litispendência, coisa julgada. A perempção, ela vai ser, inclusive, um dos efeitos que a gente vai estudar na próxima aula, mas eu já vou adiantando dando um spoiler. Quando a parte ingressar com uma ação e, por 3 vezes, ela abandonar o processo, ensejando a extinção do feito sem a resolução,
do mérito. Na próxima vez, é a mesma parte. Tentar nova ação sobre o mesmo objeto. O juiz não receberá a petição inicial. Então, quem estiver viajando um pouquinho, para aí, que essa aqui é um pouquinho chata. Vamos lá, perempção. Rebeca, como eu te falei, tu era Rebeca mão de vaca, tá bom? Rebeca, então, do zóio junto aí, não queria gastar dinheiro e tal. Aí foi lá e entrou com a primeira ação. Aí entrou com a primeira ação e tu estava querendo a reparação do dano quanto ao seu carro. Aí o dano que tu sofreu foi 5 mil, mas tu pediu 40 mil. Nesse caso, tu foi lá e viu que as custas eram muito altas e deu uma de doida e não pagou as custas. O juiz te intimou, você foi intimada, não pagou as custas, ele extinguiu o feito sem resolução do mérito. Não falou se tu tem razão ou não, mas extinguiu o feito. No segundo caso, tu colocou um valor menor do que o dano e aí pagou as custas. Você colocou lá falando que o dano foi de 5 mil, mas na hora do pedido você pedia 10 mil. Então você tem uma falha ali na causa de pedir. Então, ou é 5 mil ou é 10 mil, tem um erro. O juiz te intima para emendar a inicial e para você corrigir isso daí. Rebeca não corrige. Aí, uma vez que tem esse erro, o juiz foi lá e extinguiu o feito porque havia ali uma falha entre o valor e a causa de pedido. Na terceira vez, a Rebeca esqueceu de juntar o documento do carro. Aí ela falou com a advogada, eu não sei onde está não, eu perdi o documento do carro. E aí ficou enrolando para ir no Detran, o juiz intimou ela para juntar, ela não juntou e extinguiu o feito pela terceira vez. Tá vendo que todas essas vezes a culpa foi da Rebeca? Que a Rebeca agiu de forma desidiosa, ou seja, largou o dane-se para o processo, não quis tocar o processo. Se ela for entrar de novo no processo, se ela for entrar mais uma vez com aquela demanda, o juiz vai falar que, olha, Rebeca, não é que você está certo ou errado. Só que como tu já pegou e abandonou o processo 3 vezes, eu não vou poder receber a sua petição inicial. Eu não vou falar que tu está certa ou errada. Eu não posso mais julgar a sua demanda, simplesmente porque você atingiu a ideia da perempção. Você não pode mais ingressar com juízo sobre essa demanda. Então, não está certa nem está errada. Simplesmente uma questão formal, uma barreira, um muro formal foi construído e ele não vai poder ser superado porque a culpa é sua. Entendeu? Entenderam, turma? Sim. Hipótese alguma, professor? Se for o mesmo objeto, não. Se for o mesmo objeto, não. Aí a gente não pode falar de hipótese alguma que existe um procedimento, que é a ação rescisória, quando você tem algum elemento impeditivo de ingresso com a demanda. Mas aí é um pouco mais na frente de conteúdo e, assim, muito mais difícil também de poder superar isso daí. Entendi. No direito, a gente sempre vai falar de uma relativização das coisas. Nada é tão, assim, impossível. Até a pena de morte existe, quem dirá essa possibilidade de rever uma decisão como essa. Mas, claro, né, é bem excepcional, não é regra, muito pelo contrário, é exceção da exceção da exceção. Tá bom? Entendi, professor. Beleza. Dale. O segundo ponto, aí nós vamos falar de litispendência. Então, o que é a litispendência? Gente, a litispendência acontece quando o camarada... Vamos lá, Rebeca Alminha Cebosa, a parte, entrou com 2 ações com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido em juízos distintos. Olha só, a Rebeca, como eu falei para vocês, né, a nossa Alminha Cebosa, ela foi lá e comprou uma TV nas Casas Bahia. Aí a TV deu problema. Então, por enquanto, a Rebeca ainda nem é Alminha Cebosa, tá? Tudo bem. A Rebeca mora em Taguatinga. E aí comprou a TV na sede das Casas Bahia, em Brasília. A relação é de direito do consumidor. Então, a gente sabe que lá atrás a gente estudou competência, que o consumidor ele pode entrar tanto no domicílio do consumidor quanto no domicílio do réu. Aí a Rebeca pensou, teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com uma ação
em Taguatinga, no Juizado Especial, e uma ação também no Juizado Especial, lá em Brasília. Então, eu tenho 2 processos iguais sobre a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Óbvio, gente, que um obstaria o processamento, impediria o processamento do outro. Então, esse segundo processo, vamos colocar assim, o segundo processo será extinto, porque não podemos ter 2 ações tramitando sobre o mesmo objeto. Beleza? Todo mundo entendeu a litisperícia? Beleza. Tranquilo. Litisperícia costuma cair na OAB, viu? Se for para cair na OAB. Tá. Coisa julgada. A coisa julgada eu ia falar na próxima aula, mas vou pelo menos dar um spoiler. A coisa julgada, ela é una, ela se divide em formal e material. É uma divisão de formal e material. Como que funciona cada uma delas? Coisa julgada formal ocorre quando a parte não pode mais se manifestar no processo barra ato. Como assim? A Rebeca tinha 15 dias para apresentar a contestação. Não apresentou contestação no prazo de 15 dias, acabou. Ocorre a preclusão. Então, ali aconteceu uma coisa julgada formal. Então, ela não pode mais se manifestar naquele ato processual. Não pode voltar no tempo e apresentar contestação. A Rebeca foi lá e perdeu. Teve a sentença contra elas. A Rebeca foi condenada ao pagamento de R$25 mil. Se ela não apresentou recurso dentro do prazo, então acontece a coisa julgada, a coisa formal. E aí ela não pode pegar e apresentar mais recurso porque passou o prazo para isso. Nós temos ainda a coisa julgada, vou colocar assim, material. Ocorre quanto aos efeitos fora do processo. Então, o que seria isso? Seria, a pessoa foi condenada, ela foi condenada, teve uma sentença, apreciou ali que ela foi condenada, e agora é os efeitos fora do processo que vai acontecer. Transitou o julgado, o processo, acabou o processo, agora o pau quebrou, aquele direito já está consolidado. Então, eu não posso simplesmente entrar com uma ação para discutir algo que já foi objeto de ação. Então, nesse caso, eu tenho a coisa julgada material. Eu já tive ali uma sentença que determinou quem tinha culpa. E aí, nesse caso, eu não posso voltar atrás. Então, vou colocar aqui para título de exemplo. Exemplo. Deveria ter corrido no prazo de dias e não recorreu. Não pode voltar no tempo para apresentar recurso. Então, perdeu a oportunidade, a gente chama de preclusão, e não pode mais se manifestar. A coisa julgada material, quando aquela demanda já foi julgada em outra oportunidade, vou colocar em outro processo, e já lhe constituiu sentença de mérito. Entrar com uma nova ação sobre o mesmo objeto que já foi julgado e teve uma sentença que resolveu o mérito. Sentença parcial. Ponto. A coisa julgada ainda, gente, vai trazer para a gente que ela forma um triângulo que é da segurança jurídica, chama tríplice da segurança jurídica. Isso aqui é a base do nosso ordenamento jurídico, quer dizer, é a base do porquê de existir um processo. São 3 elementos: direito adquirido,
Ato jurídico perfeito. E coisa julgada. Então, isso aqui é a base do nosso ordenamento. Isso aqui que fala que o processo funciona, para que ele existe. Justamente que uma vez que tu entra com uma ação e segue todos os trâmites legais, ou seja, está tudo bonitinho, o juiz não era impedido, ele foi lá e decidiu ao final, e aí teve a coisa julgada, passou o prazo, ele já falou quais são os efeitos da sentença dele, você como cidadão vai ter o seu direito adquirido. Então, para você rescindir isso aqui, obviamente só de forma muito excepcional, que seria uma eventual ação rescisória, ou no direito penal uma chamada revisão criminal. Mas isso daqui é a base processual para a garantia do cidadão que, de fato, aquela decisão vai se tornar imutável, não vai poder mudar depois de ter transcorrido todos os procedimentos e os prazos, beleza? Foi muito rápido ou tá tranquilo, gente? Tá tranquilo, professor. Falando meio gurizada, porque às vezes eu tô aqui viajando e só eu tô entendendo. Ainda sobre a sentença em resolução do mérito. Ele foi lá e verificou que não havia legitimidade ou interesse processual. Então, ele está falando o quê? De condições da ação. Então, o juiz, quando verifica que não há condições da ação, também vai extinguir sem resolver o mérito. As partes num contrato, vamos lá. Contrato entre as partes, o contrato entre as partes possuía cláusula compromissória. Cabe a cláusula compromissória, professor. Quando você tem ali uma determinação entre as partes no contrato, que informa que a tentativa inicial de resolução da demanda, de eventual demanda, deveria seguir o trâmite da justiça arbitral. Então, as partes vão elencar a convenção de arbitragem, é o quê? Vão ter ali pactuado entre elas a justiça arbitral como o foro para dirimir eventual conflito. Então, obviamente, professor, mas isso não mitiga o direito da parte de ingresso com a ação? Sim, se você parar para pensar, não deixa de mitigar, mas percebe-se que foi algo convencionado por ambas as partes? Se não for um contrato de adesão, o que é um contrato de adesão? É aquele que você não consegue negociar os termos. Mas se as partes, na hora da pactuação do contrato, assim escolheram, então, nesse caso, a convenção de arbitragem vai tirar a competência de lugar para outro. E aí, se uma das partes alegar sobre a convenção de arbitragem, obviamente o juiz vai poder verificar ali no caso e tirar aquele processo da sua competência, e aí então ele vai lá e extingue o feito sem a resolução do mérito. Show? Tem dúvida sobre convenção de arbitragem? Eu não entendi, professor. Beleza. É isso, Rebeca, tem que perguntar mesmo. Pensa o seguinte, você já assinou algum contrato com a Vivo? Com a Vivo? Não. Quer dizer, eu tenho um plano, então sim, né? Sim. Né? Então, o que que acontece? Quando tu assina aquele contrato, tu não pode negociar nenhum tipo de cláusula. Né? Você só assinou, você tem uma rede de telefone, você assinou. Aí, Só aceito os termos, né? você só aceitou os termos. Isso é chamado de contrato de adesão. Então, como você não teve a possibilidade de negociar nenhuma cláusula, nem questionar nenhuma cláusula, nesses termos, então, a gente vai poder ali questionar a eventual cláusula de arbitragem. Agora, pense você o seguinte, Rebeca, tu foi lá e comprou madeira da loja do Haroldo. E aí vocês dois, quando estavam fazendo o contrato, colocaram o seguinte, além de entregar madeira, o Haroldo também seria responsável por mandar uma equipe para instalar aquela madeira. Você viu de alma cebosa, agora você viu rica, né? Porque colocar madeira em casa tá caro. Topíssima. Você viu? Riquíssima. E aí o que que acontece? Lá nesse contrato, vocês estipularam que iam resolver a demanda, se tiver demanda judicial, por meio de cláusula de arbitragem. Vocês pactuaram desde a forma do pagamento, condições, né, do pagamento, como seria realizado o serviço, eventual multa pelo descumprimento do Haroldo na entrega das árvores, né, que ele ia cometer uns crimes ambientais, aí ia pegar, ia trazer, brincadeira, ele ia pegar, ia se virar para achar a madeira dele, ia trazer, você pediu um prazo X, sob pena de multa e tal.
E aí colocaram uma cláusula lá de compromisso, né, arbitral. Então, uma cláusula de arbitragem, falando que se houver demanda, no caso, a justiça arbitral é que vai ser a competente para julgar. Lembra, nós temos a justiça comum, e a justiça comum, você tem ali os órgãos do judiciário, e tu tem a justiça arbitral, que é como se fosse uma justiça privada, né, que o direito reconhece. Na justiça arbitral, você vai ter um juiz arbitral que não precisa ser formado em direito, não precisa ter feito aquele curso lá de juiz arbitral, mas é uma pessoa que teria a capacidade, né, para poder resolver aquela demanda por alguma especificidade, alguma coisa nesse sentido. Então, você vai para uma câmara de arbitragem, lá vocês decidem, né? Vocês apresentam seus argumentos e o juiz ele tenta fazer uma composição que não seja prejudicial para nenhuma das duas partes, mas que tente ali fazer uma baliza entre elas. Tu foi lá e negociou as cláusulas. No contrato tinha esse compromisso da arbitragem. Só que aí, o Haroldo, ele entrou com uma ação contra a Rebeca, porque a Rebeca não pagou, agora ela tá dando calote. E aí ele foi lá e foi para a justiça comum. A primeira coisa que a Rebeca fala assim, opa, excelência, negativo, olha só o contrato. Nós temos aqui uma cláusula que vai determinar que a justiça arbitral vai ser a justiça competente. É uma cláusula compromissória. Então, existe uma convenção de arbitragem. Aí o juiz vai olhar e vai falar assim, Haroldo, vou te intimar aqui, ó, porque a Rebeca disse que vocês têm um negócio no contrato. Aí o Haroldo vai falar o quê? Vai falar que foi um contrato de adesão? Não, foi pactuado. Então, nesse caso, a competência, de fato, é da justiça arbitral. Aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar e simplesmente vai falar, então eu vou julgar o feito aqui extinto, sem falar se a Rebeca ou se o Haroldo tem razão, e aí na justiça arbitral vocês resolvem. Entendeu? Entendi, professor. Show. Massa, do momento. Aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção. Desistência. Desistir não quer dizer renunciar. Tu podes desistir da ação? Tu podes desistir da ação e entrar posteriormente, antes do prazo prescricional? Pode. Desistir da ação, gente, não quer dizer que você está falando que a pessoa está certa ou errada. Agora, renunciar, sim. Renunciar é abrir mão do direito. Renunciar o direito, desistir da ação. Desistir da ação é não quero que aquela ação ali caminhe. Digamos que o Haroldo é muito amigo da Rebeca. E aí a Rebeca ficou falando assim, mas o Haroldo, eu tô tão quebrada, eu tô tão sem dinheiro, não me processa não, por favorzinho. E aí o Haroldo vai lá e fala assim, Rebeca, mas aí você me quebra e tal. Não, Haroldo, por favor. E aí então o Haroldo fala, então tá bom, eu vou desistir dessa ação, mas você tem 2 meses para me pagar, Rebeca. Desistir da ação é abrir mão daquela demanda, mas não quer dizer que vai reconhecer que a pessoa tem razão ou não. Simplesmente vai abrir mão da demanda naquela oportunidade. Não vai abrir mão do direito, só aquela demanda que ele vai pegar e vai falar que não tem interesse naquela ação naquele momento, e aí então você pode desistir. Anote, desistir não é renunciar. Renunciar é eu não quero mais esse direito. Opa, a renúncia vai falar que tu não quer e aí você vai deixar de ter aquele direito. Desistir da ação, tu podes depois tentar novamente a ação com o mesmo objeto. Tranquilos? Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Se eu fosse desistir, né, da ação, eu tenho que justificar em juízo? Não. Precisa não, só ir lá e... Só que aí tem um bizu. Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, Haroldo. Olha só. Pega esse bizu aqui para ganhar dinheiro. O Código de Processo Civil diz que depois que a parte contrária for citada, para ela desistir da ação, tem que ter autorização do requerido. Então, Haroldo, vamos lá. Você entrou pedindo danos morais, danos materiais e lucros cessantes contra a Rebeca. Valor final da demanda, R$100 mil. Só que aí, depois, ela foi citada, aí ela foi apresentar contestação, apresentou contestação,
Aí você percebe que o lucro cessante que você pediu, você deu aquela leve aumentada, assim, você aumentou. O que é lucro cessante? Deixou de ganhar algo por causa de uma conduta de terceiro. Aí você deu aquela leve aumentada, Haroldo, você foi lá e pediu 50 mil de lucro cessante. Só que mensalmente você tira 15. E aí depois o seu advogado, que também era um gulosão, foi lá e pediu 20 mil de dano moral. Então veja, você tem ali 70 mil que você não consegue de fato comprovar. E a gente tem um problema, Haroldo. Se você não ganhar tudo, você pode acabar sendo sucumbente. Lembra de sucumbência? Sucumbência é de 10 a 20% sobre o valor da causa que você vai pagar para o advogado da parte contrária. Então, ó, se você ingressou com a ação pedindo 100 mil e a Rebeca foi condenada em 5, a Rebeca perdeu, realmente. Ela perdeu e vai pagar 5, né? E aí, então, o seu advogado vai ganhar de 10 a 20% sobre o valor de 5 mil. Mas a Rebeca, o advogado dela vai ganhar de 10 a 20% sobre o valor de 95. Aí então vem um bizu. Altíssimo. Aí vem um bizu. Você pode pedir a desistência de parte dos pedidos ou desistência contra determinada parte antes da citação dessa parte. Se eventualmente acontecer a desistência ao longo do processo, o que o CPC diz para a gente? Diz que a parte contrária deve ser intimada para aceitar ou não a desistência. Aí a Rebeca foi lá, o Haroldo, pensando assim, ih, lasqueira, vai dar ruim isso aqui. Vai lá e peticiona pedindo a desistência do lucro cessante, né, e intimando a Rebeca para se manifestar. Haroldo, você acha que a Rebeca vai aceitar essa desistência assim numa boa? Com certeza não. Vai ter que negociar. Às vezes ela ainda pode falar assim, excelência, aceito desde que convencionado honorários sucumbenciais sobre a desistência. Porque nós, advogados, a gente não quer a treta, a gente vai querer o quê? O dinheiro, Haroldo, o dinheiro, din-din, bom demais. Então, olha só, digamos que eu sou o advogado da Rebeca, eu vou falar assim, excelência, mediante a imputação de honorários sucumbenciais sobre o valor dos lucros cessantes, a parte não apresenta objeção. Então, você desistiu de 70 mil, honoráriozinho sucumbencial delícia de 10% sobre 70, 7 mil para o pai. E é para mim, não é nem para a parte, viu, Haroldo? Porque isso é para o advogado. Entendi. Mas aí será pro advogado da Rebeca, né? Exatamente. Top. Advoguinho, ótimo. Mas pegou esse bizu? Antes da citação, você pode desistir, você pode aditar a inicial. Depois, você vai precisar da anuência da parte requerida. Lembrando da consequência de eventual honorário sucumbencial quando da desistência. Tranquilo? Só que, tenham em mente, desistir não quer dizer que você está renunciando. Haroldo, depois lá na frente você vai lá e entra 5 pedidos de lucro cessante. Você desistiu antes da citação da Rebeca, e aí você vai lá e conversa com seu advogado e fala, cara, vamos entrar certinho. Eu sei que você está querendo aí, vamos colocar a Fernanda, né? A Fernanda estava querendo ali dar uma despertona, queria colocar o valor mais alto, e aí então, nesse caso, você fala assim, ô Fernanda, vamos colocar o negócio direitinho, eu sou um cara de bem, né? Não seja uma cebozinha, não. E aí ela, então tá, vamos colocar o lucro cessante real. Aí colocou lá, 15 mil. Aí você pode entrar depois só para cobrar o lucro cessante? Pode. Você pode colocar o valor certinho. Beleza? Desistir não é renunciar. Professor, Oi. depois de renunciado, pode voltar com o processo? Se você renunciou, beijos. Renunciou o seu direito, acabou. Professor, Salvo se tiver alguma hipótese de coação, né? A pessoa foi lá e falou que ia te matar, e você renunciou à demanda, e você depois mostra que teve um vício. mas se você tiver desistido só. Só desistir, depois você pode entrar com a ação. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, Dalila. E aí, Fernanda, eu já te ouço, tá? Fechou? Dalila, olha só. Pensa aqui. Vamos colocar uma coisa natural no nosso dia a dia. Você foi lá, foi fazer o cabelo, a pessoa foi lá e estragou seu cabelo. Imagino que a mulher deve ficar indignada, virada no giraia. Foi lá e estragou seu cabelo. Foi lá, tal, você conversou com a pessoa, ficou muito braba. E ali na hora ela pegou e não quis de jeito nenhum resolver seu problema.
Aí, Dalila, tu foi lá no juizado especial. Aí tu foi no juizado especial, pediu a reparação do dano, mostrou foto do seu cabelo, tal, tal, tal. Só que a dona do salão era uma amiga sua. Era, né, no passado, porque destruiu seu cabelo, você está injuriada, né? Aí ela vai lá e conversa contigo, ô Dalila. Não precisava do processo, a gente ia resolver, eu ia pagar a recuperação do seu cabelo. Não precisa disso. Aí você vai lá, ouve aquele migué. Na audiência, então, você vai lá e fala para o juiz, não, excelência, eu vou desistir dessa ação, né? E, enfim, desistir da ação. Aí essa pessoa foi lá e te enrolou, Dalila. Não reparou o seu cabelo. Aí tu vai lá e agora entra de novo pedindo a mesma coisa. Ok, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que você não vai poder fazer isso mais de 3 vezes. Porque se você fizer isso mais de 3 vezes, na quarta você não vai poder entrar porque vai ocorrer a perempção. Uma coisa totalmente distinta seria você ir lá e renunciar o seu direito no processo. Então você vai lá e fala assim, excelência, eu renuncio aqui meu direito ao dano moral de consertar meu cabelo. E aí, então, nesse caso, aí o juiz vai falar, declaro a extinção com resolução, porque a Dalila abriu mão do direito. Então, aí você não poderia entrar com a ação. Então, sempre tomar cuidado quando uma questãozinha trouxer renúncia ou desistência. Pegou esse bizu aí, Dalila? Sim. Professor, nesse caso da Dalila, caso o juiz dê a sentença com a extinção do feito com a resolução do mérito, já que a Dalila desistiu, ela não Sem pode resolução. entrar. Sem resolução do mérito. Sem resolução? Sim, ela desistiu. Nesse caso, a Dalila pode entrar de novo com a ação? Se ela entrar, seria da litispendência? Não. Vamos lá. Foi boa pergunta, mas vamos só separar. A desistência não vai resolver o mérito. Por quê, Fernando? Você está desistindo da ação, você não está desistindo do seu direito. Você fala assim, excelência, estou desistindo da minha ação. Então o juiz vai pegar e falar assim, olha, já que você está desistindo, então julgo o feito sem resolver se você tem razão ou não. Eu simplesmente não vou dar prosseguimento, porque você não quer dar prosseguimento na ação. Sentença sem resolução do mérito. Uma vez que esse processo quedou extinto, não vai ensejar a litispendência, porque a litispendência eu preciso que os dois estejam correndo ao mesmo tempo. Ou então que um tenha sido apresentado e esteja tramitando, e depois você apresente outro enquanto o primeiro está ativo. Não vai dar litispendência se um processo foi arquivado, só vai dar litispendência se, no caso, os dois estiverem tramitando concomitante. Professor, e no caso dela não desistir, mas ela renunciar, que foi o caso, né? Eu acabei trocando. Aí, se renunciar, aí resolve o mérito. Aí não pode entrar com outra ação. Não pode entrar contra ação. Acabou. Quer ver uma coisa que a gente usa muito lá no escritório, Fernanda? Quando você quer renunciar, renunciar ao direito de recorrer. Então, vamos pensar aqui, um caso real nosso lá. O caso daquela indenização que a gente conseguiu lá do pessoal da oficina. Agora, teria o prazo para apresentar recurso extraordinário no processo. Então, como a gente ganhou, e a gente não quer enrolar mais o processo, a gente já pode apresentar a renúncia sobre o nosso prazo recursal para que o processo tenha baixa mais rápido, entendeu? Para não ter que ficar esperando o prazo das duas partes. Tranquilo? Entendi. Uhum. Aí a renúncia faz coisa julgada material, a renúncia vai ser uma sentença definitiva. Acabou. Professor, tem como voltar atrás? Tem se você tiver algum vício, por exemplo, existir ali uma ameaça que é matar seus pais, matar alguém, fazer alguma coisa, prejudicar de alguma forma se você não desistisse e renunciasse àquele direito. Aí você tem uma coação, então o seu consentimento foi viciado, aí você pode pegar e buscar a rescisão daquilo ali. Inclusive, até uma ação de nulidade, declaratório de nulidade, também seria possível, tá? Não seria tão absurda assim a ideia da rescisão. Muito embora, mas o mais técnico seria a ação rescisória. Mas já vi no Goiás uma ação de nulidade sobre a declaração de vontade. Beleza? Ficou claro, Fê? Sim. Beleza. Uhum. Só coloque isso em mente, tá? Renúncia, um abraço. Desistência, você ainda pode tentar de novo. Beleza. Outro caso. Lembra lá no caso do Solano, que tinha 4, 5 processos contra o camarada, colocou todas as PJs, pessoa física, e a parte autora foi lá e errou. Colocou o nome da pessoa física enquanto ele estava processando a pessoa jurídica. Ele foi lá e pediu a desistência para a ação contra a pessoa física. Lembra disso? Uhum. Beleza. Tá bom. Show.
Professor, Oi. mas nesse caso aí, em vez de pedir a desistência, ele não pode só trocar de pessoa física para jurídica, não? Ou tem que ingressar novamente? Não, aí olha que interessante, Haroldo, vou explicar esse caso para vocês. Era um contrato em si que havia ali, um contrato de locação com 3 pessoas jurídicas, e aí o autor, né, o advogado do autor, vamos colocar o estagiário, né? Que aí, quando a gente erra, o advogado erra, a gente bota a culpa no estagiário. Então, o advogado, obviamente, né, pediu o estagiário, entra com a ação lá. Aí o estagiário cadastrou as 3 empresas e cadastrou também a pessoa física. Então, foi um erro, obviamente, mas a pessoa física teve que apresentar ali a defesa. E aí, então, quando, né, a pessoa física verificou, ele foi lá e falou assim: olha, eu não sou parte legítima, porque não fui eu que fiz o contrato. Aí, então, o advogado da parte autora pediu a desistência para a demanda contra a pessoa física. As outras, Haroldo, vai seguir naturalmente, como seguiu. Mas da pessoa física, aí naquele caso teve a desistência, nós homologamos, aceitamos a desistência, e aí o processo seguiu para as outras 3 pessoas. Sacou? Ah, tá, entendi. A outra parte que pediu para desistir da pessoa física, né? Isso. E aí, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa errou. Eu tinha que processar a pessoa jurídica, processei a pessoa física. Aí você vai lembrar que a gente estudou lá, bem no semestre passado, quando a gente falou de petição inicial, sobre legitimidade ativa e legitimidade passiva. Na contestação, quando o réu alegar ilegitimidade passiva, ou seja, não posso responder esse processo, ele tem que falar quem que seria a parte legítima. Então, olha lá no artigo 335 para frente, você vai ver sobre os elementos da contestação e o que pode ser alegado. E aí, quando ele utilizar a tese de ilegitimidade, ele precisa falar quem é a parte legítima. Aí o juiz pode entender, naquele caso, que deve haver uma substituição das partes. Entendeu, Haroldo? Entendi. E aí você tem honorário, viu, Haroldo? Isso é bom. Isso é bom. De Aí volta, você tá bom. começa a coçar. Ó, a mentalidade aí para advocacia. É bom, é good, dá dinheiro. Só as praias. Então aí nós temos ainda, por final, né? A questão de caso de morte, a ação for considerada intransmissível. Professor, como assim caso de morte e a ação for intransmissível? Gente, direito intransmissível, nós vamos falar que é um especial de direito pessoal. Chamado de personalíssimo. O que seria um direito personalíssimo, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Divórcio. Seus pais brigam todo dia. Seus pais brigam todo dia. Vamos lá, então os dois brigam direto e eles querem se separar. Só que, ao longo do processo de divórcio, um deles morre. Turma, tem como o filho continuar o divórcio com a mãe? Faz Não. sentido isso para vocês? Não. Não, professor, mas era o sonho do meu pai divorciar. A última coisa que ele queria na terra é morrer solteiro. Mas ele já morreu, meu querido. Você não tem como representar o direito dele para ser solteiro. Já E tá casado. Acabou. E casado. Morreu casado. Olha aí, vai ficar casado. E agora a mãe vai ser a viúva. Professor, mas tem alguma consequência? Assim, 50% dos bens dele é dela, né? Então, que agora morreu, né? Então, ela é meeira, que a gente chama no direito de família. Então, pessoal, não posso dar sequência nisso? Não posso dar sequência. É um direito personalíssimo, ele não é passível de transmissão. Professor, mas o meu pai, o nome dele é Adelbardo. E ele sempre foi chamado de José. Aí ele entrou com uma ação para mudar de nome. Então, o Adelbardo, ele morreu agora, né? Então, essa ideia de mudar de nome aí, infelizmente. Mas o último sonho dele, professor, foi que ele fosse chamado de José, juridicamente, né? Que ele pudesse se apresentar com documento, né? A gente quer ali a CNH dele como José. Então, meu caro, nesse caso, você não vai poder receber o documento do seu pai, né, que já morreu, né? Então, o Adelbardo, infelizmente, morreu como o Adelbardo, e não José. Mas você pode chamar ele de José no seu ciclo de amigo, mas aqui, judicialmente, não vai dar para transmitir isso, porque é uma coisa inerente a ele, não à família dele, né? Então, tá bom, excelente. Então, beleza. Então, direitos personalíssimos são aqueles que estão diretamente direcionados à intimidade da pessoa. Então, a pessoa.
Professor, meu pai entrou com uma ação de danos morais, requisitando ali uma reparação, porque ele foi ofendido, porque o jornal pegou e vinculou a ele uma notícia falsa falando que ele cometeu um crime e tal. Opa, valores indenizatórios já são comunicados. Aí você já pode já pensar que eu posso ter ali a questão da sucessão das partes. Eu posso pegar e representar. Aí já muda de figura, diferente da ideia anterior. Porque agora eu já falo do quê? Daquele dinheiro ali, ao final, ele vai aderir, ele vai estar incluído aonde? No espólio, na herança. Então, você como herdeiro, obviamente, quer defender a honra de seu pai e ganhar o dinheiro. Então, aí você vai dar sequência, né? Obviamente, àquele processo. Né, Haroldo? Claro, obviamente, né? Eu sei que vai falar que sim. Sim, Então, sim. sim. A honra do dinheiro, não, a honra, né, do decujus, né? Então, nesse caso, quando não for possível fazer a transmissão, então é só lembrar desse detalhe. E aí o código vai lá e traz uma disposição vaselina, né, sobre a ideia de demais hipóteses que o código traz. Enfim, mas o grande bizu é que isso aqui tudo é sobre procedibilidade. Caramba, eu pensei que a gente ia falar um pouquinho mais hoje, mas acho que eu vou ficar só sobre a sentença terminativa e definitiva. Então, vamos lá. Demais casos previstos no código. Então, é aquelas cláusulas genéricas onde normalmente o código traz as outras hipóteses que podem ocorrer. Mas sobre a procedibilidade, né? Então, vamos lá. Como que vai ser superada essa procedibilidade? Como que o juiz vai se manifestar? Então, vamos analisar caso a caso. Ele vai falar, ó, inciso 2º e inciso 3º, a parte vai ser intimada para no prazo de 5 dias resolver aquilo. Então, ó, inciso 2º e inciso 3º. Segundo, quando ele está parado por mais de 1 ano ou então 30 dias. Então, aqui, o que a gente tem que fazer nas nossas anotações? Quando a parte sumiu do processo, abandonou prazo para se manifestar, 5 dias. Então, se a parte foi lá e abandonou o processo, o juiz vai intimar em 5 dias para ela trocar. Professor, mas não é o prazo padrão de 15? Não, nesse caso, 5. Fiquem atentos a isso. Beleza? No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2º, pagaram as partes proporcionalmente às custas. Então, vamos lá. Se ambas as partes abandonarem o processo, haverá responsabilidade proporcional de custas finais do processo. Seria como, vou fazer um exemplo aqui. Lembrar que, ao fim, todo processo ordinário demanda custos. E o juiz irá determinar a responsabilidade na sentença. Porém, quando todos forem culpados, vamos colocar assim, quando as partes forem negligentes e abandonaram o processo, o juiz irá extinguir sem resolver a demanda e, na oportunidade, já determinará a responsabilidade sobre as custas que o processo teve e como as partes dividirão a responsabilidade. Então, o que acontece na prática, gente? As custas judiciais, elas são calculadas na perícia, então vai para a contabilidade do tribunal, vai falar, ao final esse processo gerou tanto de gasto. E aí as partes, normalmente a parte que perdeu tem que pagar essas custas também. Além dos honorários, paga também as custas, né, do processo. Se for por abandono de ambas as partes, aí as duas vão ser condenadas a dividir aquele valor. Então, veja, as duas partes, tanto o autor quanto o requerido, nunca mais se manifestaram no processo e o pau seguiu lá quebrando e o processo no final foi extinto. Aí o juiz vai mandar dividir esses valores dessas custas. Professor, o valor da custa é muito alto? Depende. Depende do valor da causa,
depende do tipo da causa, depende de tudo inerente ao processo, depende do estado. O estado do Goiás tem custas judiciais mais altas do que o estado do DF. Então, o Goiás tem custas mais altas do que a maioria dos estados, na verdade, né? O Goiás realmente as custas são muito altas. Mas tem outros estados que as custas também são absurdas. Se não me falha a memória, acho que é o Pará, que também é muito surreal, mas eu não posso falar de pronto. Mas tem um estado no norte que é muito alto as custas, chega a ser absurdo. E aí, então, você tem que cada estado tem aí a questão de custo para ingresso da ação e as custas finais. E aí, no caso, vai ser apurado conforme a demanda e o estado. Só que não bastasse a ideia de ambas abandonarem, se a parte autora abandonar o processo, além das custas. Deixa eu abrir aqui que alguém mandou um negócio, deixa eu ver. Não, eu tinha visto um barulhinho, ninguém falou nada. Não. Professor, foi eu que levantei a mão. É dizer que a pessoa abandonou o processo, é o mesmo dizer que renunciou? Não. Abandonar Existiu? o processo são duas coisas distintas. Abandonar o processo é assim, Rebequinha. Tá lá o processo correndo e aí foi passando o tempo, o juiz intimou e nenhuma das partes se manifestou. Se foi uma coisa que o autor deveria ter feito, então o juiz foi lá, intimou o autor para, igual o inciso 3º fala. Ele vai lá e fala, não promover atos de diligência que lhe incumbir. Então, eu intimei o autor para fazer determinado ato e ele não fez, e ele abandonou esse processo por mais de 30 dias, transcorreu em habeas, aí o que vai acontecer? O juiz pode extinguir aquele feito e vai imputar ao autor a responsabilidade pelo abandono. Não quer dizer que ele renunciou, ele simplesmente agiu de forma desidiosa, negligente, desidiosa. Ele foi lá e não teve a devida atenção, negligência, ele não cumpriu de fato o que ele deveria ter cumprido no prazo que foi determinado. Só que pode acontecer ainda de ambas as partes agirem assim. Se ambas as partes agirem assim, é que os dois estavam nem aí para o processo. Se for um abandono, no caso da intimação do inciso 3º, aí somente o autor que deveria cumprir o ato e não cumprir. Em ambas as hipóteses, o que eles fizeram? Eles simplesmente desistiram aqui na cabeça deles de seguir o feito. Mas é importante destacar que desistiu na cabeça, largou de mão, abandonou, não quer dizer que eles abriram mão do direito. Eles simplesmente tocaram dane-se para o processo. Entendeu? A renúncia ela tem que ser expressa. Esse é um detalhe talvez importante. A renúncia tem que ser expressa. Porque a renúncia, Rebeca, vai apurar quem tem razão ou não. Entendeu? Então a renúncia Entendi, vai professor. Beleza. Show. Então, olha só. O Haroldo foi lá e abandonou. O Haroldo foi intimado para promover diligências. O Haroldo foi intimado para visar meios a garantir determinada diligência. Uma busca e apreensão, a localização de alguma coisa. Enfim, o autor foi intimado para proceder com determinado ato e não fez. Então, se o autor, intimado para fazer determinado ato, o ato não faz, ele age de maneira desidiosa, ele larga, abandona o processo, o juiz, quando ele for extinguir o feito, além das custas processuais, também vai colocar honorários de sucumbência. Porque o processo não teve o caminhar dele, justamente porque o autor agiu de forma desidiosa. Então, é a questão do inciso 3º. E aí a gente volta lá, ó. Inciso 3º. Por não promover atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Tá falando do réu aqui? Não, tá falando do autor. Qual é a consequência? Além das custas, honorários. O inciso 2º fala, o processo ficou parado por mais de um ano por negligência das partes, tanto o autor quanto o réu não se manifestaram e o processo continuou paradão lá, sem nenhum tipo de movimentação. Então, a culpa é dos dois. Abandono por parte do autor quando intimado para promover diligência, culpa somente do autor. Professor, mas se foi o requerido, o réu, que foi intimado para proceder com diligência e não procedeu, aí ele tem ali o pepino da própria ação. Veja, se o requerido ele é intimado para promover determinada diligência e ele não faz,
não tem prejuízo para o autor, porque o autor está querendo colocar o ferro nele mesmo, está querendo que ele seja condenado. Se o juiz intimou o requerido para fazer alguma coisa, é justamente para ele fazer o exercício da defesa, para ele poder fazer algum ato que o juiz entendeu cabível. Se o requerido assume o risco de não fazer, ele ali está assumindo o risco de que venha uma sentença condenando ele a fazer aquilo. Entenderam? Ficou claro? Por que não o requerido e somente o autor, professor? Porque, no caso, já tem uma ação querendo a condenação do requerido. Então, se ele não faz nada, você vai ter uma consequência muito mais grave que na própria sentença. E não só o negócio de abandonar. Ficou claro? Ele está assumindo a culpa, né, professor? Ele está assumindo o risco de, eventualmente, a culpa ser imputada a ele. Entendi. Entenderam? Entenderam mesmo? Sim. Sim. Haroldo, entendeu aí? Eu já ia falar, não entendi não, professor. Fiquei meio grog aí. Tem problema não. É isso que eu quero, cara. Não quero que você fique grog, né, Haroldo? Até porque, né, se fosse numa balada, ok, tomando uma cervinha, mas na aula, não. Vamos pensar assim, não entendi, deu uma viajada, professor. Viajei de forma lícita. Melhor. Então, vamos lá. Haroldo, vamos pensar aqui comigo o seguinte. Eu, Felipe, tô te processando, tá bom? Então, eu, Felipe, tô te processando. Eu quero que tu seja condenado ao pagamento de R$5.000 por danos morais e a obrigação de reparar o meu carro, porque você é dono da oficina e eu deixei meu carro aí na sua oficina e aí o meu carro voltou todo estronchado, não estava mais funcionando. Beleza? Eu sou o autor, tu é o requerido, Haroldo. Aí o juiz vai lá e fala assim, Haroldo, depois que você apresentou a defesa, você foi lá e falou assim, excelência, não, quando saiu daqui, o carro saiu em perfeito estado. Inclusive, nós fotografamos o motor do carro e eu tenho as câmeras que comprovam isso na minha oficina. Só que tu não juntou no processo, Haroldo. Você só falou para o juiz que existe. Aí o juiz vai lá então fala o seguinte, Haroldo, você tem um prazo para juntar isso daí no processo para que eu possa decidir. Aí, Haroldo, você vai lá e dá uma de doido. Você não juntou. Tu não juntou o diabo da foto, nem a gravação mostrando que o carro estava do momento, que não tinha nenhum prejuízo. Haroldo, tu abandonou o processo? Não. Você não abandonou o processo, você só deu mole. Você devia ter juntado e acabou não juntando. Então, veja, no seu caso, a gravidade é que o juiz vai sentenciar. Então, para ti que é requerido, ferro, vai ser condenado. Agora, Haroldo, pensa o seguinte. Você entendeu esse primeiro exemplo, né? Entendi, sim. Viu que aí, no caso, o réu assumiu o prejuízo que ele não fez, ele assumiu o prejuízo de não produzir aquela prova e acabar sendo responsabilizado. Entendi. Agora, vamos mudar de figura. Eu vou lá e falo, Haroldo, que tu causou aquele prejuízo, que meu carro parou de funcionar, que inclusive o meu carro parou de funcionar no meio da via, que tem gravação sobre aquilo, que quando eu fui lá e te liguei, você me ofendeu, que você me xingou, e que eu tinha também a gravação sobre essa ligação e eu tinha como provar que, no caso, meu carro ficou parado numa estrada, estava lá na EPTG e meu carro ficou parado. Mas eu também não juntei prova. Aí o juiz vai lá e me intima para juntar isso daí. Antes de você ser citado. Aí eu vou lá e junto só uma procuração e não junto o documento. Aí o juiz vai lá e fala mais uma vez. Olha, autor, se você quer o seu pedido, você tem que juntar isso aqui, porque você está pedindo dano moral, dano material, mas você não juntou orçamento, você não juntou nenhuma prova. Se há essa circunstância onde o autor ele abandona, ele deixa de juntar, ele deixa de promover diligência, de oficiar determinado órgão, de oficiar alguma coisa para que possa apresentar ali a razão daquilo, aí então, Haroldo, eu estou abandonando a causa. Imagina, eu falo que o meu carro teve um dano, eu não junto orçamento do mecânico, eu não junto foto, eu simplesmente falo o que aconteceu e junto uma conversa de WhatsApp falando que meu carro ficou no prego. O juiz me intima para eu juntar, para eu diligenciar, e eu não faço essa diligência. Nesse caso, eu estou abandonando. Não quer dizer que eu abri mão do meu direito, mas eu abandonei a ação. Entendi. O juiz não vai ter como julgar o dano do carro se eu não demonstro a existência do dano do carro, se eu não fiz com que, de fato, ali eu comprovasse o dano do carro. Então, o que é que ele vai fazer?
ele vai acabar extinguindo o feito porque você não cumpriu a diligência que deveria ter sido cumprida para que, de fato, ali existisse aquela circunstância sobre o convencimento do juízo. Entendeu? Entendi, mas deixa eu só dar um exemplo aqui, professor. Tirar uma dúvida, Claro. né? Assim, no primeiro caso, né, que eu sou o réu. Aí o juiz deu prazo para eu estar juntando e eu não juntei. Sim. E ele sentenciou. Tem Sim. como eu recorrer e levar essas provas depois? Excelente pergunta, Haroldo. Sim, você tem como recorrer da sentença. Essa sentença, ela é chamada, se for juizado especial, você vai recorrer por meio de um recurso chamado de recurso inominado, e se for uma apelação, se for uma justiça comum, você vai fazer um recurso de apelação. Aí o que eu quero que tu tenhas em mente? Para juntada posterior de prova, Haroldo, ela só vai ser possível se tu não poderia produzir provas à época. Então, não quer dizer que você nunca vai poder produzir aquela prova, mas tu pode sim juntar a prova posteriormente, desde que aquela prova não pudesse ser produzida naquele momento processual. Entendi. Tipo, como se eu estivesse precisando. Eu falo que tem umas gravações, mas eu preciso de pegar essas gravações com a empresa de segurança. Exato. Quer ver um exemplo até mais real, mais factível? Você precisa da gravação do GDF sobre aquela via de trânsito, porque você viu que tinha uma câmera naquela via. E aí, então, tu pede administrativamente acesso àquilo ali, o juiz te deu o prazo de 15 dias, 15 dias não foram cumpridos, ele foi lá e, pô, ferro. Aí, quando você vai recorrer, você vai falar assim, você já vai escrever uma preliminar, falando, olha, a prova que foi requisitada não poderia ser produzida em 15 dias, está aqui o comprovante do ofício, caso assim não entenda, que oficie, né, o GDF, para que junte essa prova. E aí, então, demonstrando que aquela prova não poderia ser produzida naquele momento, você tem ali a possibilidade do uso dessa prova posteriormente. E aí, inclusive, Haroldo, para o tribunal pegar, caçar aquela sentença e mandar o juiz julgar de novo. Entendi. Pense tanto que o juiz fica feliz quando acontece esse tipo de coisa. Fica meio bravinho, né? Mas pelo menos te ajuda, né? Agiliza seu lado. Melhor o dele que o seu, né? Verdade. Beleza. Deixa eu continuar aqui, então. Então, show. Já vimos essa questão do prazo, já vimos a questão da responsabilidade. Agora, tem aqui uma coisa que a gente precisa esmiuçar. Conhecer de ofício, vamos lá. Conhecer de ofício. Vamos separar isso aqui primeiro. O que seria o tal do conhecer de ofício? Conhecer de ofício quer dizer independente de manifestação do réu. Ó, vou até além. Das partes. Conhecer de ofício é independente da manifestação das partes. Professor, o juiz pode, sem a provocação das partes, decidir alguma coisa, se manifestar? Sim. Nós vamos falar que isso daqui são matérias de ordem pública. E olha lá, em qualquer tempo, em qualquer grau, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ó, isso aqui eu vou até colocar em amarelo. Professor, como assim o juiz pode decidir sem nenhuma das partes argumentar e ainda em qualquer tempo antes do trânsito julgado, ou seja, antes do fim daquele processo? Vamos ver o que inciso 4, 5, 6 e 9 diz. Então vamos lá. 4. Inciso 4. Verificar ausências do pressupostos válidos. Ou seja, quando ele verificou que está faltando ali questões formais para que ele possa ter o devido caminhar do processo. Gente, o camarada foi lá e pediu a reparação de um dano no carro e o carro não era dele. E aí, o juiz, na primeira instância, não observou isso. Só na segunda instância que o tribunal foi lá e falou assim, ué, como assim? Esse carro não é do camarada, não é dele, ele não pode pleitear direito alheio. Ou então verificou que, ao longo da demanda, nem ao menos foi juntado o documento do carro. Falou-se, discutiu-se, mas ninguém se atentou ao detalhe sobre a propriedade do carro. Então, a qualquer momento, quando tiver uma questão de pressuposto válido, que deveria ter sido apresentado e não foi, então, nesse caso,
nós podemos ter aqui de ofício. Então, vamos colocar aqui como primeiro elemento regularidade processual pressuposto da demanda. O quinto. Professor, eu não entendi. Ali no comecinho que o senhor falou que de ofício, conhecimento de ofício. Tá. Quer ver uma matéria vou dar um exemplo para ti de ofício. Eu acho que você já vai até saber a tese aqui. A Fernanda entrou com uma ação contra a Emily, exigindo cobrança de valores de dívida. A Fernanda foi lá e emprestou 10 mil reais para a Emily e agora ela está cobrando, tá bom? Ela cobrou, agora a Fernanda está cobrando isso aqui hoje, mas ela emprestou isso em 2011. Tá bom? A Emily vai lá e fala assim, não, excelência, olha, os valores estão muito abusivos, ela me emprestou 10 mil, não tem por que ela está cobrando 100 mil agora. Ainda que atualizasse, o valor é excessivo. Rebeca, tu é a juíza. Qual é a primeira coisa que você olha quando você bateu ali o olho nessa demanda e viu esse emprestar, a primeira coisa que te chamou a atenção? O 100 mil, que não é 100 mil. Não foi isso. Você é a juíza. Veja bem, vou repetir. Processo, vamos lá. A dívida foi emprestada em 2011. O valor foi emprestado em 2011. Aí hoje, 2021, a Fernanda entra com a ação pedindo a cobrança. A Emily só Prescrição. questiona... Passou o tempo. Exatamente. A Emily falou alguma coisa de prescrição? Não, ela só falou que o valor era abusivo. Veja, prescrição é uma matéria que impede a pessoa de poder apresentar aquela petição. Então, veja, não é porque a Emily não questionou ou porque a Fernanda deu uma de doida. Excede o interesse das partes. É o seguinte, olha, gente, esse negócio está prescrito. Emily, se você achar que 10 mil é devido e quiser pagar 10 mil para ela, essa é uma obrigação moral. Mas, pelo prazo, isso daí está prescrito. Então, o juiz pode, de ofício, decretar a prescrição. E aí, de ofício quer dizer o quê, Rebeca? Sem qualquer uma das partes arguir, porque é matéria que é maior do que as próprias partes. Então, o Haroldo não questionou que a propriedade do carro não foi questionada. Não questionou que uma eventual procuração não foi apresentada. Mas o juiz verificando ali, ele pode a qualquer momento falar, opa, preciso ver isso aqui, preciso consertar isso aqui. Então, ele, de ofício, sem provocação das partes, pode determinar a decisão. Entendeu? Entendi. Beleza. Sempre que aquilo ali for maior do que o próprio interesse das partes, ele pode agir de ofício, que são chamadas matérias de ordem pública. Tá bom? O que é uma matéria de ordem pública, professor? Quando está inerente ao próprio dever do juízo. Tá bom? Então, isso é uma matéria de ordem pública. Dá outro exemplo, professor. Prescrição, decadência, regularidade formal, litispendência, coisa julgada, perempção. Tá roubado porque é exatamente essa hipótese que a gente vai falar aqui, né? Então, vai ficar fácil. No inciso 5º, nós vamos ter aqui aquelas prejudiciais, ó, litispendência. Professor, o juiz só descobriu quase na sentença que havia uma outra ação em trâmite e que era anterior. Então, litispendência. Quando você tem ali a perempção. Professor, essa lazarenta me enganou. Ela foi lá e já tinha entrado com essa ação e, ó, nunca falou em juízo. Aí o juiz, quando foi sentenciar, foi fazer uma consulta no nome da parte, verificou que já tinha 3 ações. E a coisa é julgada. Já tinha havido ali um processo contra, já tinha sido julgado e o lazarento foi lá e tentou dar um migué, entrando com nova ação. Então, nesse caso, matérias também todas de ordem pública, tá bom? 6º, verificar a ausência de condição da ação. Isso aqui eu falo, repito, trocentas vezes no processo civil 1. Falta de condição da ação. Lembrar, legitimidade e interesse. Aqui eu vou fazer só um OBS. Vamos lá. Um OBS é uma observação importante. Haroldo, tá por aí? Opa, sim. Haroldo, olha só. Tu tá me processando, me cobrando uma dívida ali no valor de 15 mil. E tal, aí você entrou com ação, TTT. Só que aí, Haroldo, eu vou lá e apresento minha defesa, tal.
teve a sentença. A sentença condenou ao pagamento de 12. Aí eu recorri, falei, não é 12, excelência. É 5. Tá lá o recurso. Aí, Haroldo, a gente tá num boteco, acabou se encontrando, aí estamos conversando, falei, bicho, bora resolver esse processo? Aí tu fala, bora. Então vamos fazer o seguinte, bora fechar aqui, ó. Em 7 conto, te pago aqui, vou te depositar amanhã. Fechou? A gente resolve esse negócio? Fechou. Então, peraí. Amanhã eu vou lá no seu escritório, eu vou pegar, fazer um terminho aqui, eu te deposito essa grana, você me dá a quitação, falou, valeu. Beleza. Eu e tu, Haroldo, vamos lá e compactuamos. Fizemos um acordo extrajudicial, independente da sentença. E o processo está lá correndo em fase recursal. Pergunta: existe interesse nesse recurso? Não mais. Viu, Haroldo? A Fernanda já te deu um spoiler. Não tem mais interesse nessa ação, porque a gente já resolveu entre nós, na brodiagem e na cerveja. Então, a gente já resolveu aquilo ali. Não tem o porquê mais daquela ação continuar. Então, olha só. Eu falei para vocês que as condições da ação são verificadas por meio da teoria eclética no início da ação. Mas pode ser que possa haver a perda superveniente do interesse de agir. Exemplo, quando as partes realizam acordo. Beleza? Entendeu? Todo mundo entendeu isso daí? Entendi. Professor, Essa matéria, ela não fica inerente somente à alegação das partes, viu? Se o juiz ficar sabendo, o tribunal ficar sabendo que teve um acordo, perdeu o interesse de agir, segue o jogo. Segue o jogo assim, né? Extingue o efeito, né? Porque já acabou. Tranquilo? E nós temos aí, por último, o 9º. São matérias de ofício. Então, quando eu estiver falando de direito personalíssimo, vamos falar de direito intransmissível. Beleza? Então, direito transmissível é aquela ideia personalíssima, aí o juiz não precisa. O juiz foi lá e viu um divórcio. Uma das partes morreu, acabou. Não tem mais o que falar. Não tem mais como continuar esse processo, porque ninguém vai poder assumi-lo. Tranquilo? Beleza? Beleza. Show. Então, próxima fase procedimental. Caramba, que aula grande. Eu tinha já esquecido, já que esse conteúdo era enorme. O bizu que eu dei aí, Haroldo. Uma vez que ofereceu a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir. Vou colocar aqui vermelho, negrito. E aí vou colocar outra coisa. Lembrando que aceitar a desistência não quer dizer que haverá denúncia dos honorários sucumbenciais. Bom, eu posso até aceitar a desistência, mas uma vez que eu apresentei a contestação, vai ter, posso sim homologar, mas também pode haver a incidência de honorários de sucumbência. Tranquilo? Compreender isso aqui? Show. Professor, mas se a pessoa renunciar, também renuncia os honorários, né? Como assim? Em vez da desistência, ela renunciou o direito. Aí, nesse caso, também renuncia o direito dos honorários sucumbenciais? Não, aí vamos pensar o seguinte, ó. Eu sou autor, entrei com uma ação contra a Fernanda, eu estou renunciando o meu direito? O advogado da Fernanda não tem nada a ver com as minhas escolhas. Parça, sua responsabilidade. Então, ó, eu renunciei, você assuma as consequências do seu ato. Tu entrou com uma ação, apresentei contestação, já teve a renúncia,
eu escolhi abrir mão do direito. O advogado da parte requerida não tem nada a ver. Você vai ter que pagar, sim, honorários sucumbenciais. Entendeu? Beleza. Uhum. Eu não posso renunciar a um direito que não é meu. E o direito é do advogado de receber o din-din. Entendi agora. Não diminua os honorários. Qual é o momento que eu posso pedir a desistência da ação? Vamos lá. Vamos separar aqui duas coisas. Você tem a desistência. A ação. Tem ainda a desistência do recurso. Vou colocar duas coisas distintas. A desistência da ação não implica em resolução do mérito se for feito antes do juiz decidir o processo. Óbvio. Por que você não colocou a sentença, professor? Porque, gente, existe a decisão parcial antecipada de mérito. Se o juiz decidiu parcialmente o mérito, se você desistir depois, você só vai poder desistir daquilo que não foi julgado. Ó, essa é uma boa, hein? Devia ter colocado isso aqui como questão da aula de hoje. Compreenderam isso? Dei mole, vacilei. Pior que eu tava pensando nisso ainda. Então, ó, eu fiz a desistência depois da decisão parcial antecipada. Só colocar. Aquilo ali que o juiz decidiu antecipadamente, meu amigo, ele já apreciou o mérito, decisão de mérito. Eu só vou poder decidir daquilo que ainda não foi apreciado. Então, eu estou ampliando o que o nosso artigo está falando. Estou trazendo para vocês já uma conexão com outros artigos. Lembra? Artigo 356. Agora, nós temos ainda a desistência do recurso. Aqui devemos ter uma atenção maior. Pois o caso pode ou não gerar uma consequência no mérito. Vou explicar. Exemplo 1 e exemplo 2. Exemplo 1, exemplo 2. No exemplo 1, vamos colocar. Alminha Cebosa foi condenado ao pagar. Não, vou colocar isso como exemplo 2. Deixa o Alminha Cebosa para o 2. Vou colocar o mais fácil primeiro. Vamos lá. Exemplo 1. Rebequinha Diabólica. É o sobrenome, viu? Não é adjetivo, não. Rebequinha Diabólica ingressa com a ação contra Haroldinho do Céu. É cada Sobrenome. Haroldinho do Céu. Ocorre que a autora desiste do prosseguimento da demanda após a citação do requerido. Vamos ver o seguinte. Essa desistência deverá ser homologada pelo juízo. Professor, vai ter honorários ou não vai ter honorários? Ó, oferecida a contestação. Não está falando de citação. Essa desistência deverá ser homologada pelo juízo e a sentença será extintiva sem resolução do mérito. Beleza? Tranquilo? Foi antes. Vou colocar o exemplo 2 aqui e aí eu vou fazer isso aqui como exemplo 3. Rebequinha, vou colocar a mesma coisa. Rebequinha Diabólica ingressa com a ação contra Haroldinho do Céu. Mas, quando o juízo recebeu a inicial, verificou que Rebequinha
Não juntou. Vamos colocar autor, que é a autora. Não juntou documentação obrigatória. Então, Rebequinha apresenta recurso contra a sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, mas posteriormente existe do recurso. Olha só, aqui o juiz verificou a demanda dela e extinguiu sem a resolução do mérito. Isso daqui gera uma sentença. Qual é o nome dessa sentença, turma? É terminativa ou definitiva? Terminativa. Terminativa. E aí ela vai lá e apresenta o recurso, mas aí depois ela desiste do recurso. Essa desistência do recurso vai gerar a impossibilidade de uma proposição de uma nova ação? Não, porque eu, no caso, não renunciei. Eu desisti. Sim, beleza. Não renunciou, desistiu. A lógica por aí tá certa, mas eu quero algo a mais. Tem uma dificuldade aqui implícita. Se ninguém souber, isso vai virar a questão de hoje. É porque já tinha saído a sentença, professor? Não, a sentença ali foi sem resolução do mérito. Sem resolução. Professor, repete o caso, por favor. Ótimo, esse vai ser o caso de hoje. Agora que eu vi que a galera pegou e ficou com dificuldade, o questionário de hoje vai ser exatamente sobre isso. Top, do momento. Como tá quase chegando o horário que eu tenho que passar o questionário para vocês, eu vou deixar aqui em stand-by e vou montar o caso. Mas eu vou falar o caso 3 também. A minha cebosa foi condenada ao pagamento, vamos lá. Ah, essa vai ser muito boa. Vou colocar assim, stand-by. Foi condenado. Existe o recurso. Em stand-by, pois será objeto do questionário da aula. Boa, gurizada. Dale. Então, o questionário da aula vai vir até aqui. Como ainda tenho 5 minutos para seguir aquele nosso prazinho, vou aqui pular para o parágrafo terceiro, pro parágrafo 6º. Vou deixar isso aqui grifado para eu não esquecer. Vou colocar. Se bem que eu sempre resolvo, né? No começo da aula. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Então, olha lá. O que seria essa hipótese? A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. De que a parte contrária deverá provocar o juízo para que proceda com a extinção do feito. Gente, me dá só um minutinho aqui, rapidão, para eu ver o telefone tá tocando, para eu entender o que de acho está acontecendo. Peraí, só um minutinho. Era para ele ter subido um pouquinho mais a tela, né? Para a gente ver o caso. Era.
Perdão, turma. Desculpa. Botei aqui rapidinho, desculpa. Então, vamos só voltar aqui. Então, quando a gente fala de uma vez oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono depende do requerimento do réu, quer dizer que a parte contrária vai ter que provocar o juiz para que proceda com a extinção do feito. Isso aqui se dá em respeito à imparcialidade e à necessidade de que o réu também atue pela manutenção do processo. E tem que lembrar o quê? Lembrar ainda que o abandono, nesses casos, implica em honorários sucumbenciais. Então, o julgador ele vai analisar isso aqui quando da provocação pela parte contrária. Justamente por quê? Porque é interesse da parte contrária e é interesse do advogado que socorra para ele poder ganhar o din-din dele. Beleza? Tranquilo, turma? Show. Beleza. Esse detalhe aqui é muito importante. Isso aqui eu vou colocar maiúsculo, negritado e amarelo. Via de regra, a apelação é o recurso cabível contra a sentença e, via de regra, a apelação é recurso cabível contra a sentença e, quando estivermos falando de sentenças com resolução do mérito, ela não possuirá o efeito regressivo. Quer dizer, o juiz não poderá voltar atrás da sua decisão sem que seja para eventual correção de erro. Assim, esse tópico é um ponto que demanda enorme atenção, pois, caso a sentença seja extintiva, sem resolução do mérito, a parte autora poderá ingressar, interpor recurso de apelação e somente nesses casos o juiz poderá se retratar, voltar atrás de sua decisão e continuar com o prosseguimento do feito. Então, turma, quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que... Oxe, vocês estão vendo, não? Pensei que eu estava compartilhando na tela. Ah, não, estou compartilhando mesmo. Turma. Estou compartilhando, professor. Sumiu aqui para minha barrinha. O que eu quero que vocês tenham em mente? Esse parágrafo ele é muito cobrado, mas muito cobrado quando a gente fala de recursos. Então, toda vez que tiver recurso, vocês têm que ficar atento a isso. Porque se for uma sentença que extinguiu o feito sem a resolução do mérito e, eventualmente, a parte for recorrer, vai ter um efeito que normalmente não existe, só vai existir para essas hipóteses, que é o chamado efeito regressivo, a possibilidade do juiz voltar atrás na decisão. Normalmente, uma vez que o juiz decide quem está certo e quem está errado, ele não poderá voltar atrás. Mas como nesse caso, a sentença extintiva sem resolução do mérito vai ser algo formal, algo sobre procedibilidade da ação, aí ele pode, no prazo de 5 dias. Prazo para recorrer, 15. Prazo para o juiz se manifestar, 5. Professor,
Então, o juiz ele só pode recorrer com a sua decisão se for Rever. uma Ele não recorre, rever. ele só pode rever a sua decisão se caso for uma extinção sem resolução do mérito. Vamos colocar só uma coisa. Retratar-se, voltar atrás, são as coisas que a gente tem que decorar. Então, assim, ó, só vai poder voltar atrás se for uma sentença sem resolução do mérito. Porque na próxima aula, quando a gente for falar de definitiva, eu vou falar que em hipóteses onde o juiz pode corrigir. Por exemplo, tu pediu bananas e ele condenou em laranjas. É um erro material, não é? É. Quem entrou com a ação foi a Rebeca e o Haroldo, e aí lá na hora de decidir ele colocou a Nátila e a Fernanda. Então, para corrigir esse tipo de erro, o juiz pode consertar. O que ele não pode voltar é voltar atrás. Por exemplo, a Nátila estava certa e agora ela vai ficar errada. Entendeu? Então, sem resolução do mérito, ele pode retratar-se, voltar atrás. Com resolução do mérito, na próxima aula a gente vai abordar. Professor, Oi? uma situação hipotética aqui. Hum. O senhor falou naquela questão de eu estou na via, o senhor vem, pum, no meu carro, né? Sim. Só que eu conheço o senhor. Aí, minha namorada, ela ingressa com a ação pedindo a reparação dos danos porque o senhor não pagou no acordo que fizemos, correto? E no meio do processo correndo, o juiz não percebeu que a minha namorada não é a proprietária do meu carro. Sim. E sentenciou. O senhor tem como recorrer alegando que ela não é a dona? Sim. E aí vai caçar aquela decisão, por quê? Porque a parte não era legítima. Mas, e outra situação, se depois que o senhor sentenciar e tal, ela diz que estava afim da ação. Aí depois ela que ingressa com a ação. Ela não pode pleitear direito tá. alheio. Entendi. Aí ela que entra com a ação, entendeu? Entendi. Não, é isso mesmo. Aí a parte legítima entra com a ação depois. Aí o tribunal caça a sentença do juiz, declara a ilegitimidade ativa, e aí se eventualmente a parte que de fato é detentora do direito quiser, aí ela pode entrar com uma ação depois autônoma. Ah, tá, beleza. Mas nessa ação, depois que o senhor e o advogado do senhor recorrer, eu, que sou o proprietário, eu não posso falar assim, não, eu tinha interesse na ação. Aí não, tem que entrar tudo do início, tem que ser do início, né, novamente. Agora vai ter que voltar. Ação, né? Entendi. Isso. Beleza? Turma, se não tiver dúvidas, eu vou encerrar aqui a gravação, vou postar a atividade e já vou colocar o prazo para envio. Pode ser? Pode sim. Beleza. Pode sim, Beleza. professor. Professor? Oi. A atividade da semana passada o senhor deixou até às 13h, né? Isso. Não teria como o senhor deixar até a noite, até o final do dia, não? Todas as atividades? Não, a ideia é justamente essa ideia diabólica da gente pegar e ter que correr atrás aqui, prestar atenção na aula para resolver. No momento da aula, né? Isso. Beleza. Beleza? Então tá bom. Vou encerrar aqui a gravação.